Sejam muito bem-vindos a essa live tão esperada, que é Mapa Mundi Sistêmico, que eu gostaria de falar aqui com vocês. Catinha, Marcos, Suzana, sejam muito bem-vindos a todos aqui, a Kátia, falando para vocês sobre esse Mapa Mundi. A Suzana está até aliviada aqui, né, pessoal? Então, nós vamos então conversando e quero a participação de vocês. Por quê? Porque nós temos trilhões de células. Nesses trilhões de células, nós temos todas as histórias dos nossos ancestrais. E toda essa ancestralidade, a ancestralidade está repleta de dons e de traumas também. E aí o que acontece quando nós não conhecemos a nossa ancestralidade, nós não sabemos da onde nós somos? Então, o que aconteceu? Algumas pessoas fizeram aqueles testes, sabe? Aqui eu acho que para saber a parte genética, porque muitas pessoas que eu fiz a constelação, eles não conseguiram saber, assim, dos avós, bisavós, de que local que vieram, né? Então aqui eu gostaria de ter de vocês, estou esperando agora o pessoal entrar, né? Porque todo mundo pensando que nem ia ter a live hoje, mas acabamos fazendo sim a live mesmo com atraso, por causa de problemas técnicos aqui. Então eu quero saber de vocês, se vocês puderem ir colocando aqui, a ancestralidade de vocês, da onde? Da Itália, da Espanha, da Alemanha? Tem algumas pessoas que falam assim, olha, meus ancestrais são brasileiros. Então, se os ancestrais, para ser 100% brasileiro, nós precisávamos descender dos indígenas. Então eu conheço muita gente que tem uma parte da ancestralidade indígena, mas não tem toda a ancestralidade. Então, o que acontece? Então, nós somos descendentes de imigrantes. Então, para quem chegou novo aqui e agora está falando, por que Mapa Mundi? Porque a nossa ancestralidade, nós somos assim de outros continentes, principalmente no Brasil, que é formado da maior parte, aqui o Marcos está falando 100% Espanha, né? E é legal, Marcos, que quando a gente puder fazer um teste, essa parte para saber ancestralidade, que é aquela parte que a gente pega aqui pela mucosa da bochecha, às vezes através da Espanha nós vamos saber da onde também eles vieram, né? Aqui o Cláudio tá falando, meus avós paternos são da Emília, Romanha, e maternos do Vêneto. A Suzana Olé, a Sara, olha, a Sara é a prima que fez esse teste. Até se você puder colocar, eu acho que é My Heritage, acho que é o nome, né? A Sara disse que é ibérica, escandinava, báltica, andina, nigeriana, italiana, norte-africana, sendo um teste do DNA que ela fez. A Sâmia disse Líbano e Portugal, a Suelita falando aqui também Portugal e Itália, a Thalita África, Itália e Espanha. Então o que acontece? Quando nós começamos a estudar a parte de constelação e a gente vê que as nossas células, elas têm arquivos, como arquivos de computador, que elas vão trazendo toda a história da nossa ancestralidade. Aqui a Catinha disse, quero fazer esse teste para aprofundar os conhecimentos. Então, assim, quando a gente sabe através de um teste de DNA, ou quando a gente vai fazer uma constelação que nós vamos conversar sobre a nossa ancestralidade, se nós estudarmos um pouco da história daquele país, nós vamos ver os costumes, toda a cultura, e aí nós vamos ver o quanto a gente está correlacionado com aquilo, né? Então, tem algumas pessoas que agora vão colocando aqui da onde vocês são, qual a ancestralidade. O Rafa disse, sei que por parte do meu pai é Alemanha, já mãe não sei ao certo, mas acho que tem Itália. Alec disse Itália, Alemanha, Espanha, um pouco do Brasil indígena. A Cida, Espanha, Portugal, Itália, África do Norte e França. Então, o que acontece? Quando a gente faz a constelação e pergunta para vocês sobre os seus ancestrais,
Algumas pessoas às vezes não sabem nem aonde o avô e a avó nasceram, né? A Su disse Espanha, Itália e Áustria. E assim, quando a gente não tem essa informação, algumas coisas ficam um pouco estranhas. Então, essa semana, eu conversando com o pessoal que eu fiz constelações, eu disse assim para eles, alguns dos nossos ancestrais são da Europa, né? A África, a Europa, a Ásia, então eles vêm para o Brasil depois da década de 40, depois da Segunda Grande Guerra, eles vêm para cá e eles tentam a vida na América, né? Então é uma nova vida na América. O que acontece quando o trauma anterior da guerra, ele culmina com um trauma aqui no Brasil, porque às vezes eles não conseguiram fazer essa linda transformação que eles queriam na América. Os seus descendentes, eles começam a ter uma vontade, um desejo, um sonho de morar nos Estados Unidos. Vocês percebem que era assim, ó, Europa vem para o Brasil, para a América, para algo novo, para algo mais que tenha uma paz maior, que tenha alguma ancestralidade, tendo uma cura dessa ferida profunda da ancestralidade. E quando a prosperidade não é possível ter essa grande prosperidade aqui no Brasil, então as pessoas continuam olhando para a América, mas aí elas vão para a América do Norte. E aí elas fazem o mesmo trajeto e às vezes eles chegam na América do Norte, às vezes estão ilegais, às vezes não tem, a parte financeira às vezes não é tão forte naquele momento, mas muitos conseguem prosperar quando chegam nos Estados Unidos. Então vocês percebem que sempre essa busca por algo maior vai trazendo para a gente a ação da nossa ancestralidade. E eu deixei uma caixinha de pergunta para vocês, um pouquinho antes, né, de começar. E eu tive algumas perguntas aqui e eu quero falar para vocês. Quem precisar fazer alguma pergunta ou quiser fazer um comentário, tem um quadradinho com um ponto de interrogação aqui. Vocês façam as perguntas, porque senão vai subindo e eu posso ter a pergunta. Do lado tem um aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel. Vocês mandam para quem vocês acham que vai ser interessante saber um pouco sobre a ancestralidade, né? E os coraçõezinhos é para que essa live seja entregue para o maior número de pessoas. A Catinha Sampaio, ela escreveu aqui para mim: o que fazer quando as informações sobre a nossa origem se perderam? O Rafa Kiel, ele fez algo parecido, uma pergunta próxima dela, eu vou fazer então também. O Rafael disse: é possível, através das constelações, descobrir o pai de origem da minha ancestralidade? Então a Catinha quer saber o que fazer quando essas informações foram perdidas. Nós vamos, o que gosta, a gente não gosta, me tem uma saudade. Então, o que eu anotei aqui? Alguns países que nós descendemos são aqui. Então, o que acontece? Aquele país é administrado por reis. E aí as pessoas começam a ir para um cinema, ou hoje em dia a gente usa o Netflix, né? Então, através do Netflix, a pessoa adora assistir um filme de época, adora assistir sobre os reis, sobre o reinado. Então comece a observar o que vocês gostam. Então a Suzana, ela sempre gostou muito da parte celta, sempre gostou dessa parte também das lutas. Então o que acontece? O que a gente vai olhar a nossa ancestralidade? Então nós vamos olhar a história da Espanha. E a Espanha, ela foi um grande império e ela conquistou muitas terras, né, que são os países ao redor. E aí o que a Suzana fala, assim, adora-se Game of Thrones, aqui em casa também a gente adora. A minha prima tá dizendo que ela também, então a gente vem de espanhóis. É interessante
por minha ancestralidade, o meu pai vem do sul da Espanha, minha mãe vem do norte da Espanha. E as pessoas às vezes falam assim, ó, espanhóis, e generalizam, mas cada região tem uma característica um pouco diferente. Elas têm a base a mesma, mas a característica um pouco diferente. Na Itália, onde eu morei, quando alguém fala assim do norte, né, quem é do norte e quem é do sul, as características são muito diferentes. Então, quando a Catinha pergunta como eu vou saber? Então a gente vai saber através do que a gente começa a sentir o coração pulsando mais forte. Você começa a olhar no Netflix aquele catálogo, o que você assiste mais, o que você gosta mais. Quais os países que você escolhe de repente para estudar? Quais os idiomas você tem maior facilidade? Porque quando eu tenho facilidade naquele idioma, algo está relacionado à minha história. E vice-versa, quando eu não consigo aprender um idioma, às vezes é um grande trauma dos nossos ancestrais que vieram, vamos supor, no meu caso, os meus pais são espanhóis, então toda a minha família é espanhola. Quando eles chegaram, então eles poderiam ter um problema com o idioma. Mas vamos supor, pela experiência que eu tive com eles não tiveram problemas com o idioma. Eles conseguiram se virar. O que acontece? Eu, com a língua latina, não tenho problema nenhum. Eu não tenho esse trauma de aprender um novo idioma que ele seja da língua latina. Então, o que acontece? Quando eu fui morar na Itália, eu aprendi rapidamente. 2 meses de aula, eu consegui absorver o idioma por inteiro. Na minha época, antes de aprender inglês, na época da escola, nós aprendíamos francês. E eu tive 2 anos de francês com uma facilidade muito grande. O inglês, ele já vai para uma outra parte, é algo muito diferente. Então aí eu preciso prestar mais atenção para aprender, eu tenho mais dificuldade. E a gente vai olhar, o espanhol tem muita dificuldade. E aí o Rafa disse assim... e aí, na constelação, eu posso aprender, eu posso saber da minha ancestralidade. Quando eu começo uma constelação, eu abro todo um campo morfogenético. Aquilo começa a vir informações. Não é uma hipnose, porque muita gente pergunta, é hipnose? Não, não é hipnose. Mas o nosso registro, as nossas células, aqueles arquivos, eles começam a abrir. E de repente a gente começa a associar o que eu gosto e o que eu tenho tendência. A Mari Bortoleto havia feito uma pergunta, até eu anotei aqui, e ela disse assim, eu devo ter algo de errado então, amo tudo que vem da Espanha, mas não me vejo enquadrada em nada italiano, que seriam os meus ancestrais. Aí a Wilson disse, Mari, eu era assim até ir pela primeira vez na Itália. Mari, você falou assim, se... Eu morando na Itália, se eu sabia de algo daquela região que é a região que os seus ancestrais vêm, que é do Vêneto, né, que é da região de Veneza, Treviso. Então, você disse assim, o que teria de informações? Como eu não sou italiana, mas eu amo a Itália como se fosse a minha ancestralidade. Tanto é que eu vou fazer esse teste de DNA da ancestralidade, porque eu quero saber... o que eu tenho relacionado à Itália, porque eu gosto tanto. Então, Mari, na região do Vêneto, as pessoas que eu conheci e os brasileiros que moraram naquela região, eles é uma região de um pessoal muito fechado. Então, teve uma conquista mais próxima daquela região, que é a Áustria. Então, você tem que olhar para tudo isso, porque às vezes fala assim, eu não me identifico com nada daquela região. Por quê? Porque às vezes a ancestralidade, ela veio para o Brasil e elas querem esquecer. Às vezes é uma guerra que foi sanguinária, às vezes tem algo que não é tão legal para eles lembrarem. Então é uma região muito fria, é uma região muito úmida. Então tem algumas pessoas que às vezes não conseguem acessar o registro da ancestralidade porque sofreram muito. A Valéria está falando, como assim teste de DNA? Existe um teste, Valéria, a minha prima colocou, se vocês rolarem aqui o que está escrito,
ela fez, acho que é My Heritage, acho que chama. Você paga, eles te mandam um envelope já com, eu acho que um bastão, tipo cotonete, você pega a mucosa da sua bochecha, você fecha, já vai colocando já para mandar pelo correio, já vem tudo certinho, tudo selado. Você envia e depois de algumas semanas vai dizer da onde é a sua ancestralidade. Eu não sei se, dependendo quanto você paga, se eles vão falar mais detalhadamente sobre a região. Mas a minha prima, ela fez e aí deu assim, acho que é 65% a parte ibérica, né, que é Espanha e Portugal, e o restante depois vai mostrando da onde você veio. Ó, o pessoal tá falando, quero fazer esse teste. Eu quis fazer essa live, primeiro para começar a despertar nas pessoas, saber o da ancestralidade. Então é assim, se vocês não forem fazer esse teste, comecem assim. Então, o vovô, vocês vão olhar alguém na nossa família tem o documento dele, né? A certidão de nascimento. Aí a pessoa fala assim, não, mas nós não temos a certidão de nascimento, mas tem a certidão de óbito. Através da certidão de óbito, vocês vão encontrar 2 nomes de cada lado, né? Da mãe e do pai. Então, quer dizer, não acho que só tem da mãe e do pai, mas através desses nomes, vocês podem depois ligar para os cartórios, se for aqui do Brasil, e descobrir então quem são os pais daquela avó. E aí, quando vocês tiverem um pouquinho mais de... se vocês quiserem expandir um pouco mais, então vocês sabem o nome da pessoa que chegou aqui no Brasil. Existe um site, depois eu deixo nós vamos deixar salva a live, eu vou deixar também o nome. Existe um site que você acessa e você sabe o nome das pessoas que chegaram nos navios em Santos. Então, acho que é Rio de Janeiro e Santos, eles têm todo esse registro. A Sara, que está aqui na live, ela sabe, acho que o nome desse site, que você encontra, você digita o nome do seu, vamos supor, do seu avô, ou da sua avó, ou seu bisavô que você encontrou na certidão, e eles vão dar o nome deles e o registro. E aí, de lá, vai vir uma cidade, da onde eles eram. Aí vocês vão entrar em contato pela internet, vamos supor, no Vêneto, na cidade de Veneza, na Itália. Vocês entram em contato com a Comune da Itália e pede para saber sobre eles. E aí vocês vão sabendo um pouco mais sobre a sua ancestralidade. Agora, outro arquivo que é muito bom, mas as pessoas desprezam na família, são aquelas tias que sabem tudo, que elas guardam os documentos, elas guardam as fotos. Então, essas tias, às vezes, as pessoas desprezavam antes, como aquelas tias que, lá vem ela contar outra vez a história do vô, que veio de uma cidade tal, que o bisavô dele veio da Itália, que eles vieram no navio, que o irmão faleceu. Essas histórias, elas são muito importantes. Então, essas tias que têm esses arquivos, se eu fosse vocês, eu procurava as titias novamente para poder conversar um pouquinho, porque ela vai saber algo, e aí algum vizinho depois com aquela informação, naquela cidadezinha, às vezes eles vieram de Minas. Façam isso, comecem a visitar, se possível, as cidades da qual os seus avós vieram ou nasceram. Aqui estão colocando o nome também do site. Então vamos supor que alguém tenha uma família que veio de Minas. E aí você pergunta para aquela tia, qual cidade? E aí ela dá o nome da cidade de Minas. Então assim, algum dia que vocês tiverem curiosidade, vão passar 2, 3 dias nessa cidade. Reconheçam essa energia que vai reverberar da sua ancestralidade naquela cidade. Vá até o cartório da cidade, pergunte para alguém, sabe? Porque às vezes ainda existe um filho, um neto, ou do nosso parente, da nossa família, ou algum vizinho que poderia contar a história também para vocês, né? Então aqui o pessoal já começou a verificar e gostaram
dessa dica, né, da gente poder trabalhar um pouquinho essa parte da nossa ancestralidade, né? Aí a Mari está agradecendo, interessante. Aí eu estou falando, todo mundo está querendo fazer, eu acho que vai trazer. A minha prima sabe disse, através desse teste, eu estou conversando com um dos primos. Porque no teste que ela fez, encontrou a parte da nossa bisavó, né? Que é do sobrenome Sais, que vem da... Eu acho que é Sais, né, Sara? Deve ser isso. Que encontrou um primo que provavelmente estava aqui no sul do Brasil. Então, muita gente vai encontrar alguns parentes, vocês sendo descendentes de espanhóis, portugueses, italianos, às vezes vocês vão encontrar via Argentina. Vocês vão começar, se vocês fizerem esse teste, vocês vão encontrar alguns parentes que em alguns navios poderiam ter ido até a Argentina, né? Então aqui, olha, o pessoal tá falando sobre isso, todo mundo... Eu quero, infelizmente, da parte da minha mãe, ninguém lembra muito, por ser o pessoal lá de Pernambuco. Somente sabem que são índios e espanhol, a Carol tá falando aqui, e afro, mas nada mais do que isso. Você sabe que já saber isso, Carol, já começa a despertar na gente, trazer pra gente essa parte de... Deixa eu só colocar aqui o horário. Começa a trazer pra gente a história da nossa família. Trazendo essa história, olha, sabendo Pernambuco, indígenas, a gente fala, uau, que interessante saber algo disso. E de repente você pode passar umas férias lá. Ou, muitas vezes, eu posso pegar no Google e começo a saber a história do local da onde eu vim. Isso também é muito importante, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo, aqui a Bruna Duarte disse tem o My Life Search, acho que é, né? Um site aqui, que é legal. Se vocês já fizeram ou conhecem alguém que fez nesse site, Bruna, dá um depoimento pra gente, depois eu coloco lá nos stories pro pessoal, porque a Sara fez desse outro site e foi bem legal, né? Então vocês vão começar a trazer um pouco mais da sua cultura através da gastronomia também. Então a gente começa a olhar a nossa história de uma outra maneira. Porque muitas vezes aqui My Family Search é o site, tô falando, né? Tá aqui Oriundo, que então acho que eu adoro tias. Suzana tá falando adora as tias. Quando o Wilson ele foi fazer a cidadania na Itália, porque eu tenho a cidadania espanhola, porque meus pais são espanhóis, o Wilson ia tirar a cidadania italiana, porque o avô dele nasceu no navio, um dos avós, e o outro veio com 4 anos para o Brasil. A Suzana, nossa filha, então ela tem a tripla cidadania, que é a brasileira, a espanhola e a italiana. E agora, daqui mais para frente, eu não sei se vai ter a francesa, não sei como é a burocracia da França para poder fazer essa parte. E aí, a hora que a gente foi pesquisar sobre a Itália, o Wilson e a Suzana conseguiram a cidadania na Itália, mas nós queríamos, através da constelação, saber mais sobre a família. E tem 2 tias do Wilson que eram os arquivos vivos e contavam muitas coisas. Eu, quando comecei a constelação, perguntei para minha tia Rosa e para minha tia Marília muitas coisas que eu achei muito interessante saber desse lado. E a minha mãe, como está viva, até está assistindo aqui a live, ela me conta muito do passado, ela me conta muito da nossa família. Então, o mais interessante, se nós formos bons observadores, nós vamos ver o que nós gostamos e começar a associar com a nossa ancestralidade, porque a Suzana sempre gostou da França, isso foi sempre. Sempre teve uma paixão pela Torre Eiffel, pela França. Quando, aos 15 anos, todos faziam festas de 15 anos, aquelas big festas, a Suzana falou, mãe, eu gostaria de ir para a França. Eu quero conhecer Paris. E aí nós tínhamos também os parentes na Espanha. Meu pai falou, não, então eu vou com vocês. E aí a gente fez Espanha e França e ficamos um mês rodando, trocamos pela festa da Suzana.
Aí, muitas pessoas iam falar, porque ia encontrar o Nick no futuro. Sim, isso é algo que é além. Mas, quando a gente vai olhar a história da nossa ancestralidade, pós-guerra, porque existiu a Primeira Grande Guerra, que pega uma extensão muito grande do planeta, a Segunda Grande Guerra, que modifica toda a história da Europa também, e teve a Guerra Civil Espanhola. Então, após a Guerra Civil Espanhola, o meu avô Ángel e a minha abuela Amparo, os pais da minha mãe, eles decidem ir alguns anos para a França. Então, eles moram em Lyon e moraram em mais uma outra cidade, que eu não me lembro o nome. E aí a Suzana traz, então, no DNA dela algo relacionado à França. E aí eu queria que vocês fizessem essa correlação. Quando a gente consegue voltar e morar no continente dos nossos ancestrais, ou quando a gente consegue estudar nesse continente, ou quando a gente só vai visitar, nós já trazemos uma história muito, muito grande, muito expandida disso tudo. Então, eu tive a oportunidade de morar, né, com a Suzana na Itália. Primeiro moramos no México, que é a língua espanhola. Os espanhóis, eles invadiram, dominaram o México. Então, eu tinha algo na minha história, era como se fosse... sabe quando você precisa saldar alguma dúvida ou algo estava relacionado com a ancestralidade? Aí, perguntando para minha mãe disse que o meu avô, quando ia vir para o Brasil, ele ficou em dúvida entre o México e o Brasil. Então, tinha também até essa escolha. Então, tinha a França, tinha a escolha entre o México e o Brasil. Então, a gente começa a olhar com mais carinho. Então, muitas pessoas falam assim, tá, mas... eu sou descendente de italianos e o meu sonho é morar na Inglaterra. Então, começa a estudar um pouco de história e a gente vai olhar a história da Inglaterra juntamente com a Itália, sabe? O que tem a ver com aliados ou não. Você começa a pegar esses documentários ou aqueles seriados maravilhosos no Netflix e você começa a olhar qual é a correlação e por isso que de repente gostamos de determinados países. A Suzana ama a Inglaterra, né? Se a gente for olhar para a história da Inglaterra e da Espanha, em algum momento a Espanha quer dominar a Inglaterra. E é mal sucedida, porque tem uma rainha, que não é a Elizabeth de agora, mas é a outra rainha Elizabeth, que acaba expulsando os espanhóis de lá. Mas qual é o lado disso tudo para a Suzana também? O meu avô paterno, o meu abuelo Salvador, ele trabalhou na embaixada inglesa no sul da Espanha, que depois eles mandavam para o norte da África. E aí você vai pegar o tempo entre costuras, você começa a pegar alguns filmes, alguns seriados espanhóis e você vai ver que essa parte árabe existe, né? Que existe a embaixada inglesa e lá que meu avô trabalhou. E a Suzana, ela ama a Inglaterra. Então, assim, naquela hora que houve uma invasão, não está na história dela, mas na hora que o meu avô foi trabalhar para a embaixada, que era algo positivo, fez com que isso ressoasse na Suzana também. Então, o meu avô, por parte de mãe, decide levar a família para a França. A Suzana pega essa parte também da história. E aí, a parte de pai trabalhava na embaixada inglesa. Então, aqui, olha, a Alec gostou dessa dica que eu disse. Vou pesquisar em cartórios, né? O Marcos lá, olha, o Marcos, ele tá na Espanha e tá assistindo a gente nesse momento, que é tarde. A Su e o Marcos estão assistindo aqui, a Catinha também. Essas tias não tinham que morrer, sabiam tudo, exatamente, são os nossos arquivos de amor da nossa família, sabem tudo e passam pra gente, né? Aqui, Suzana disse, descobrimos muita coisa. Aqui a Sara disse, eu estou conversando com uma prima que é francesa e no site mostra que ela é minha prima de terceiro grau
Daí ela me contou que a família dela é de Portugal. Sara, depois preciso conversar com você se é do nosso lado ou do lado da sua mãe, porque daí, olha, a gente pode fazer essa correlação aí com a Suzana também, que está na França, né? Aí a Su disse, descobrimos até um sangue judeu. Então, quando apareceu aquela lista, isso é interessante para vocês saberem também, sobre culturas. Quando apareceu aquela lista dos sobrenomes espanhóis, eu olhei espanhol, gente, porque eu sou descendente de espanhóis. Então, na lista de sobrenomes espanhóis, nós fomos verificar quais eram os sobrenomes de judeus que foram expulsos da Espanha ou se tornaram católicos, porque os judeus ou eles se convertiam ao cristianismo, né, ao catolicismo, ou eles seriam expulsos da Espanha. E o Merino, que é do lado da minha avó materna, é essa parte do judaísmo. E nisso nós descobrimos, e hoje em dia, olha, a gente teve o Ano Novo, né, o Rosh Hashanah agora a semana passada, e comemos maçã com mel, que todo mundo poderia fazer isso para ter um ano doce, mas para nós teve um outro sentido que foi bem legal. Aqui a Aninha disse a avó é de Almeria, a minha prima disse que Almeria é linda na Espanha, né? Bruna, agora que eu entendi. O Family Search é para descobrir os documentos e o outro é para fazer o teste de DNA. Então depois, quando eu salvar a live, se vocês puderem depois comentar na live, deixar muito interessante para que todo mundo possa procurar, né? Buscar os documentos e o teste de DNA, então já tem tudo aqui marcadinho, tá? Aí a Carol disse amei. A Maria Su é uma legítima cidadã do mundo. Isso é muito legal. Eu até escrevi isso no finalzinho do capítulo que eu escrevi sobre constelação, que eu me sinto cidadã do mundo, sim. É como se você tivesse um grande passaporte, né? Então você gostar de explorar toda essa parte. Quando eu faço o curso da constelação familiar e os arquétipos, você vai conhecer, o título é Conhece-te a ti mesmo, né? Então esse autoconhecimento através dos arquétipos, existe um arquétipo que é o arquétipo do explorador. Esse arquétipo do explorador é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje e a gente faz em todas as lives, a gente aprende, a gente vai buscar informações e no finalzinho eu vou mostrar para vocês um instrumento muito legal para vocês começarem a fazer essa busca também um pouco mais profunda, que não é dos nomes dos nossos ancestrais, mas os lugares no mundo que fazem sentido pra gente, né? A Suzana disse, ulala, francesa, tenho que morar 5 anos aqui para conseguir. Daí o Marco falou, né, tá falando com a Suzana também aqui. E Cláudio, você disse site oriunde, tem as relações dos lugares. Interessante, então a gente vai procurar nesses 2 sites aqui. Tem uma perguntinha, acho que tem 2 perguntas aqui, deixa eu ver, porque eles são menorzinhos. E a Cida diz assim, ó, não consigo aprender, não consigo aprender bem e gostar do alemão. Não consigo aprender bem e gostar do alemão, não tenho problemas. Então eu não sei se você não tem problema. Sei fazer algumas constelações que as pessoas são descendentes de alemães, nós precisamos fazer às vezes uma reconexão, porque as pessoas se ligam às vezes só àquela história negativa da Alemanha. Mas lembrem-se que a história positiva da Alemanha também é muito grande, né? Então nós vamos ver o Bert Hellinger com a constelação, os grandes inventores, a parte de medicina, tanta coisa boa, positiva, né? E a Cida havia dito também, adoro filmes medievais da Europa e muçulmanos. Olha que interessante, Cida, com certeza, quando a gente adora uma parte ou a gente repudia alguma parte, as duas polaridades estão relacionadas à nossa história. Tá? Por isso que eu sempre falo, o Bert nos ensinou para não polarizar. Porque quando a gente pode até sentir, mas o que acontece? Nesse momento eu dou um espaço no meu coração para essa coisa que eu não gosto, porque tem a ver às vezes com guerras e com antagonismos da nossa família, não nossa
diretamente, não a algo que eu vivi como antagonista, né? Aqui, que legal, Sidney de Curitiba, também tá falando conteúdo muito legal, né? Falou pro Wilson aqui, né? E é legal como que é a cronicidade da vida. A família do Rodrigo estava em Roma, nós estávamos na Fontana di Trevi, e aí a gente estava lá pela enésima vez, que a gente amava, né, a Fontana di Trevi, a gente amava estar em Roma. E aí um ajudou a tirar foto, outro a gente tirava da família, e hoje nos tornamos amigos, e quando fomos para Curitiba nos encontramos. Então tudo isso é muito legal da gente trocar essa informação, né? Quem que disse uma informação? O que o Rodrigo disse aqui? Pois é, Rodrigo, antigamente era tudo registrado pelas igrejas. Que sim, que muitas vezes você não vai encontrar nos cartórios, você vai encontrar a certidão de batismo. Então você vai encontrar tudo o que às vezes precisa da sua ancestralidade exatamente nas igrejas. Isso é bom que a gente possa também entender aqui. Então é bom vocês terem falado isso para que as pessoas que procurar arte, Oigu, aqui Suzy, o Rodrigo Turquete, né? Que bom, Rodrigo, né? O Rodrigo acabou, morava na Alemanha, na Itália, na Alemanha, agora voltou para o Brasil e voltou recheado dessas informações, né? Porque você, o Wilson, a Su conseguiram tirar a cidadania italiana, né? E eu tenho uma invejinha branca de vocês, né? Porque eu também quero uma cidadania italiana ali, né? Mas eu honro demais a minha espanhola também. O Marcos disse, aqui na Espanha os sobrenomes que são substantivos ou adjetivos são os judeus convertidos ao catolicismo, para escapar da Inquisição, para continuar morando e não perder suas propriedades e terras. Olha, gente, então assim, olha... Aqui, os judeus que tinham sobrenomes, então aqui, ó, substantivos ou adjetivos. Então a gente, porque merino é a lã merino, né? É uma ovelha, é uma característica de uma ovelha que é da lã merino, né? Então a minha parte também vem aí do sobrenome merino, né? Aqui o Sidney disse, a Ana, as meninas estão fazendo alemão. Vocês têm toda essa região aí, né? Que normalmente são todos descendentes de alemães ou italianos. Isso é muito legal, faz uma conexão quando a gente aprende, né, esse idioma. Nós acabamos fazendo essa conexão, isso é muito legal também. Aí o Turquete disse, comprei um carro novo para minha namorada na Alemanha. Aqui tô falando carro super legal. Então, assim... A Alemanha é a sua conexão aí, né? A Catinha disse, eu me sinto em casa morando em Paris. Como sou de Alagoas, fico imaginando se algum francês que contrabandeava o pau-brasil lá na Praia do Francês namorou com uma das minhas bisavós. Catinha, você sabe que é possível sim, porque no Nordeste muita gente da região da Holanda chegou naquela região. Então, às vezes, alguém vindo da França... E muito próximo, porque tem uma parte, né, no norte da França também fica muito próximo da Bélgica e Alemanha, da Holanda. Então pode ser. Então você se sentir em casa tem muito a ver com a sua ancestralidade. É muito interessante porque isso eu senti na Itália. Era como se eu voltasse para casa. E eu não tenho meus pais, meus avós, todo mundo que eu tenho contato... É todo mundo espanhol. E aí, gente, olha outra coisa para vocês estudarem. Tem uma coleção de livros, eu comprei espanhóis e comprei também os italianos. E através dessa parte dos espanhóis, aí a gente vai saber toda a parte de... Aqui, agora eu estou estudando a parte dos pintores, né, espanhóis aqui. Aí ele vai falar sobre a gastronomia, vai falar por que a tourada era algo que aconteceu na Espanha por causa dessa agressividade. Eles foram um império muito grande e aí eles tinham essa vontade de dominar e aí de repente eles foram dominados também. E aí eu vou olhando, aí Roma, né, os romanos, uma parte, né, dos italianos chegam também na Espanha. Então provavelmente eu tenha algo
alguém que morou na Itália, porque é incrível, parece que eu tô voltando para casa, né? E agora comprei, vou começar depois a ler os italianos. Eu preciso ver nessa série de livros, eu deixo depois a foto também nos comentários, porque pode ter França, Inglaterra, né? Então, assim, Inglaterra, a França, eu não sei se tem Portugal também, então vai ser interessante que a gente possa pesquisar um pouquinho sobre isso, né? A Suzy disse, Anja, desculpa, peraí. Eu, desde pequena, eu amava tudo que era relacionado aos Estados Unidos. Meus bisavós vieram, né, não sei se fala Waco, né, Texas. Até hoje sinto por eu não ter conseguido ficar morando nos Estados Unidos, porque você fez o intercâmbio, mas foi para essa parte, né, especificamente. Mas você é sobrenome descendente de escoceses, né? Eu acho que quando tem algo ligado à Escócia, eu acho que vocês gostam muito, né? Inclusive, vocês gostavam bastante de tomar uísque, né? Irlanda, Escócia tem toda essa aqui, né? Aí aqui a Sara disse, porque eu sinto tanta conexão com a Ásia, sendo que eu não tenho nenhum descendente, nenhum ancestral. Sabe, Sara, é algo pra gente verificar, às vezes não chegou tão próximo dessa informação, mas às vezes não é da Ásia que a gente vem, mas o que a nossa cultura tem a ver com a Ásia. Quem é que numa guerra pode ter ajudado a região daquela cultura ou não? Então você entende que às vezes eu tenho uma paixão, que nem no caso da Sara, ela morou na Coreia, né, do Sul, e tem uma paixão muito grande, né? Então, e os meus avós, quando vieram para o Brasil, vieram para o bairro moraram no bairro da Liberdade, que foi o bairro que eu nasci em São Paulo. Eu atendo muitas pessoas que são descendentes de orientais, e aí a gente precisa verificar o que a nossa história tem a ver com a cultura oriental, né? Na minha, particularmente, é japonesa. A sua agora já criou com a Coreia. Porque se tiver algum historiador que um dia possa saber um pouquinho de constelação e possa fazer essa correlação, vai ser muito interessante. Senão a gente começa a estudar através do Google, através de um amigo que saiba muita história, e ele vai poder falar o quanto às vezes ajudou, às vezes uma batalha só que tem ajudado alguém da nossa ancestralidade, porque eu acho que você falou que no seu tem Noruega, né? Então eu não sei se tem ou não tem correlação, se tem relação com a Espanha ou não, ou Portugal, né? Então aqui o Wilson disse falou que o Rodrigo estava falando do Sidney, lendo e falando ao mesmo tempo, dá essa confusão. Não, mas acho legal esse intercâmbio aqui que a gente tem. A Catinha disse, falam que meus Valões eram o sobrenome Valões, acho que é Valois, até 3 gerações atrás. Então acho possível, né? Acho que é isso. Então, o Sidney que conhecemos em Roma, tal, então eu tô falando aqui. A Catinha fala... Catinha que não é minha irmã também chama Kátia. Falam isso também sobre o nosso Rocha e o Lima do meu pai, e ficamos pensando se vem de judeus. Então, quando você... É assim, eu falei na outra live. Às vezes, eu assisto... Todo mundo assiste um filme do nazismo e se comove. Só que as pessoas que tem algo na célula que faz parte da história, reverbera num grau tão grande, porque eu assisti A Vida é Bela, eu sou da época ainda que eu assisti A Vida é Bela no cinema. No final do filme, eu estava chorando, assim, impulsivamente. O filme e tal, eu olhei para isso e falei, eu vou um pouco no banheiro, porque eu me fechei, eu chorei. Mas por quê? Porque fazia parte de algo da minha história, né? Então aqui tá sendo bem legal, pessoal conversando entre si. Aqui a Raquel tá dizendo, adoro esse tema, tive o privilégio de sempre ouvir as histórias da minha família e até de alguns bisavós mesmo. A Raquel sabe muito da ancestralidade dela. Vamos marcar uma reunião para as pessoas conhecerem aqui. A Cida tá falando sobre os sobrenomes dos meus avós maternos. Vou fazer um filme que
trato dos que não essa nossa pagando nosso ancestral a força. Eu queria aqui que ó, estou lendo mesmo eu vou comprar eu comprei o livro da você comigo lá achava isso fortaleza conecta a história. Henri você e ver cada detalhe vão falando com a gente, né? Aqui a francesa é maravilhoso e ótima ideia voltar para a França. Olha aqui, a Suzana já está convidando. Quem quiser ir para a França, a gente pode depois fazer um grande tour aqui, né? E vamos tudo junto. Aqui a Suzy disse, olha, do seu pai, que eu adorava demais, que gostava muito, né? Acho que era do whisky. Aqui disse, mãe, o Rodrigo falou que o carro foi porque ele falou alemão, né? Comprar o alemão, tal. E o Nick, comprar o carro do Nick na Alemanha era uma brincadeira. Sim, que o Nick ia comprar carro lá na Alemanha. Aqui, olha, a Beatriz, da minha prima Eva, também ama a Coreia. Muito legal saber disso tudo aqui, de vocês. Gente, disse que tá travando um pouquinho, mas tá esses últimos minutos. Eu não sei que hora travou, mas agora voltou. Quando eu fiz o curso na Itália e aí eu aprendi muita coisa sobre Jung, né? Porque nós tínhamos que aprender Gestalt, análise transacional, aprendi sobre os arquétipos. E estudando Jung ele era uma pessoa muito especial, ele observava tudo ao redor. E ele observou que as marés e a lua têm correlação, as pessoas que nasciam em janeiro tinham uma determinada personalidade, em fevereiro outra. E aí foi estudar o que os astrônomos olhavam o cosmos, e aí depois veio a astrologia. Eu não estou falando especificamente de horóscopo e nada assim raso e banal. Eu estou falando de algo muito profundo, é um estudo muito profundo. Então eu fui estudar e lá tinha astrologia arquetípica, os arquétipos de Jung relacionado a isso. E aí nessa busca de estudar, fiz muitos cursos de astrologia, não sou astróloga, mas eu fiz muitos cursos de astrologia para entender o que além do meu DNA, o que está ter nascido em determinado época do ano poderia fazer com a minha história. Então agora, nesses últimos 10 minutinhos, eu vou deixar para vocês uma informação que eu achei muito legal. Como essa curiosidade ela foi aumentando cada vez mais, me deparei com uma parte da astrologia que se chama astrocartografia. E aí, caso vocês tenham o seu registro de nascimento ainda, porque lá tem a hora exata que você nasceu, não a hora que a mamãe fala que nasceu, a hora exata que está no seu registro, vocês vão entrar, eu vou virar aqui a câmera para que vocês possam ver esse site chamado astro.com e nós vamos colocar, vamos supor aqui, o Wilson já colocou todas as informações do nascimento dele e eu vou mostrar para vocês o que às vezes tal região pode fazer através da sua história também. Então isso daqui era o meu... Peraí que eu vou virar aqui. Wilson, me ajude, não consigo fazer a virada. Não, aqui é foto. Eu não consigo compartilhar foto, não. Olha, não estou conseguindo, não dá, desativar comentários.
Eu não consigo virar, mas eu vou fazer da maneira que a gente pode aqui, tá? Não tem problema, Wilson, não tem problema. A gente vai fazer dessa maneira, porque aqui não deu pra virar a câmera. Eu vou virar a câmera aqui. Olha, Wilson, agora você pode me orientar o que eles estão vendo? Aqui, olha, então é assim, ó. Vocês vão entrar no astro.com, tá? E aí vocês vão, aqui, olha, vocês vão para português. Então, língua, quem quiser a língua portuguesa, então vem para cá. Todo o site vai começar a ficar na língua portuguesa, tá? Aí nós vamos para horóscopos gratuitos. E a hora que abriu essa aba, vocês vão aqui, olha, mapa astral, vírgula ascendente. O Wilson, o que ele fez? Ele colocou todos os dados, então vai ser nome, data e horário de nascimento. Então deu essa foto aqui dele, né? Depois que conseguiu o mapa astral, vocês vão outra vez para horóscopos gratuitos e vocês vão chegar aqui em Travel. Clicando nessa parte do Travel, aqui apareceu o mapa mundi do Wilson. O que acontece? Quando vocês forem aqui, olha, tá escrito mapa escalável, vocês vão, vamos supor, eu vou colocar a Europa, que nós estamos falando sobre a Europa, põe aqui Go, vai aparecer o mapa da Europa, especificamente para a data que o Wilson nasceu. Clica outra vez em Europa, vem em aspectos harmônicos, Go novamente. E aí vocês, olha, vamos supor, o Wilson. Olha, nós moramos aqui na Itália. Essa linha cortou quase próximo da onde a gente morava. E aí vocês vão falar assim, tá, mas eu não entendo essas linhas. Eu vou falar para vocês o que tem aqui em cima. Esses símbolos, vocês vão procurar na internet o que é. Vamos supor, esse símbolo vermelhinho aqui, símbolo de Marte. Esse símbolo aqui, que é uma bolinha e uma cruz, Vênus, e aqui é Quirón. Tá, vamos supor que vocês falem assim, tá, eu não vou querer saber especificamente agora isso. Depois vocês entram em contato comigo que eu posso ajudar, até mesmo vocês uma constelação com relação a isso. O que é importante é saber que tem IC, MC, AC e DC, antes desses símbolos. MC é o meio do céu, é onde a sua vida profissional ela se desenvolve com mais facilidade. Quando a gente tem IC, a gente se sente em casa ou seria bom para morar. Quando é AC, é o nosso ascendente. Aí vocês vão para primeira parte lá dos astros e vocês vão ver seu ascendente e o que está correlacionado a esse relacionamento afetivo e relacionamento de sociedades. Então, vocês vão olhar e você fala assim, nossa, eu sempre quis viajar para esse país. Por quê? Porque às vezes isso estava chamando também. Sempre que vocês olharem essa linha laranja aqui nos aspectos harmônicos, é o seu sol, tá? Isso é só uma curiosidade. Vamos virar agora aqui. Vou terminar agora com moldura. Mas a gente está falando sobre constelação, física quântica, as nossas células, reverberar a história. Eu só estou dando um momento a mais para estar no arquétipo do inspirador e é saber mais. Depois vocês entram em contato comigo, e vocês falando aqui. São coisas assim, as pessoas nunca viram isso, né? E passa depois a navegação. Vou deixar, espero deixar gravado aqui, faço outra live sobre isso, né? Espero deixar gravado e aí na própria live vocês voltam e aí vai ter toda a sequência, senão no nosso grupo lá do curso eu passo para vocês todas essas partes. Então aqui, só falando para vocês que eu agradeço muito a participação de todos na live, então gravar mais um pouquinho para que vocês possam acessar a live anterior. Ela encerrou enquanto eu estava falando, mas foi muito bom saber um pouco sobre os nossos ancestrais.
Eu espero que tenha dado certo. Eu vou registrar essa parte aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aqui em inbox eu posso passar meu WhatsApp para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Honrem os seus ancestrais e comecem a olhar para a sua própria história. Comece a reescrever essa parte que vocês não sabiam muito sobre os ancestrais e agora vocês deem continuidade a essa história. Então era só para que eu pudesse encerrar tudo isso, ainda falando com vocês, agradecendo cada um que veio até aqui e falei que se vocês puderem, depois a gente começa a conversar nos comentários, porque daí sempre um vai dando uma informação para o outro. Então espero que vocês tenham gostado dessa live, espero que vocês tenham muitas informações dos seus familiares, porque isso é muito importante. Então quando eu lancei o curso online, já está todo gravado e ele é intitulado Conhece-te a ti mesmo, eu acho que é uma coisa muito importante para a nossa história, né? A Suzy disse parabéns, eu que agradeço aí a participação de todos vocês. Foi muito interessante falar de cada pedacinho da nossa história. As pessoas foram falando dos países e esses países foram relembrados. E agora eu quero agradecer principalmente o Brasil, que recebeu toda a nossa ancestralidade. E aí a gente pôde agora continuar a nossa história. E assim os nossos ancestrais chegaram no Brasil, nós pudemos nascer, então a gente agradece muito os nossos ancestrais porque a gente pôde nascer aqui. Agradecemos o Brasil que nos recebeu de braços abertos. A Mari disse que era a parte 2 dessa live. Faremos no próximo domingo, eu faço uma parte 2 e aí vou falando também sobre os arquétipos e a gente vai intercalando uma coisa com a outra. E então assim, agradeçam os ancestrais, agradeçam ao Brasil que nos recebeu e também vamos agora, quem quiser continuar a história ou aqui no Brasil ou voltando para a terra dos nossos ancestrais ou mesmo indo para a América do Norte, tá? Então, muito obrigada a todos vocês e aí a próxima semana, domingo, dia 4/10, 17 horas, estarei novamente com vocês. Um beijo, deixem os seus comentários lá.